O Apocalipse de Pedro, uma visão do além, no silêncio da noite, quando o mundo dormia. Pedro, o apóstolo amado de Cristo, foi levado a uma visão extraordinária. Ele caminhava por caminhos desconhecidos, guiado por uma luz que não vinha do sol nem da lua, mas de algo muito mais profundo e divino. Ao seu lado, o Senhor caminhava em majestade, sua presença iluminando tudo ao redor, e ao mesmo tempo revelando sombras que pareciam engolir o próprio espaço. Era o início de uma revelação que mostraria a Pedro os destinos das almas, a justiça de Deus e os segredos do juízo final. Cristo, com voz suave porém firme, disse: Pedro, observa com atenção, pois nem tudo o que verás é para te amedrontar, mas para ensinar. Há no mundo aqueles que vivem na verdade, e há aqueles que se perdem em falsidade. O destino de cada um reflete o que semeou em vida. Pedro, sentindo o peso do momento, seguiu o Senhor sem hesitar. Logo, diante de seus olhos, surgiu uma cena de incomparável beleza. Um reino de luz pura, onde almas caminhavam em paz, livres de dores e medos. Ele percebeu imediatamente que ali estavam os justos, aqueles que, em vida, haviam praticado a fé verdadeira e a caridade. O céu não era apenas um lugar de glória, mas um estado de harmonia e amor absoluto, onde cada gesto, cada sorriso, refletia a presença de Deus. Olha, Pedro disse: Cristo, estes são os que viveram com sinceridade. Aqui não entra hipocrisia, nem a falsa santidade. Apenas o coração puro encontra a luz. Pedro observava com assombro e alegria. No entanto, ao longe, uma sombra crescente começou a se formar. Ele percebeu que havia outro lugar, não de luz, mas de tormento. Ali estavam aqueles que haviam desprezado a fé, enganado o próximo e cometido injustiça sem arrependimento. Pedro menos continuou: Cristo menos assim é o destino dos ímpios. Cada pecado tem sua consequência, e cada alma enfrentará o que mereceu. Não por crueldade, mas por justiça. Pedro viu blasfemadores com as línguas cortadas gritando sem que sua voz pudesse alcançar os céus. Sentiu um frio percorrer sua espinha, mas Cristo segurou sua mão e disse: Não temas, Pedro. Entenderás que a justiça é proporcional. Assim como o pecado corrompeu o coração, o tormento revela a verdade da alma. Os avarentos eram lançados em chamas eternas, mas estas chamas não destruíam, purificavam e mostravam a corrupção do espírito que o ouro e a ganância haviam causado. Pedro sentiu a dor que essas almas sentiam, não apenas física e espiritual, a percepção clara de seus próprios erros refletidos no sofrimento eterno. Vês, Pedro disse, Cristo menos a avareza cega. Aquele que fecha o coração ao irmão, fecha-se à própria salvação. Pedro observou também os falsos mestres, aqueles que enganaram o povo em nome da fé. Suas torturas eram específicas. Foram suspensos entre correntes, suas palavras profanas queimando como fogo invisível sobre a língua. Cristo explicou: eles enganaram os inocentes, e agora a verdade se revela em sua totalidade. O que foi feito com mentira deve ser exposto. A justiça não falha. Em seguida, Pedro viu os pecadores sexuais, os aduladores e aqueles que corromperam suas paixões. Cada um era punido de maneira que refletia a perversidade de seu desejo. Uns eram arrastados por correntes, outros mergulhados em chamas que simbolizavam a intensidade do pecado em seus corações. Cada tormento parecia cruel, mas Pedro começou a entender que não havia injustiça naquilo que via. Cada punição era o reflexo exato do mal cometido. Enquanto observava, Pedro percebeu que essas visões tinham um propósito maior. Cristo se voltou para ele e disse: Não é o terror que importa, mas a lição que cada cena traz. Cada alma conhece a verdade de sua vida, e cada ação encontra sua consequência. Ensina aos homens a viver com retidão, para que não sofram estas dores. Pedro, com o coração pesado e a mente alerta, sentiu uma profunda compaixão. Ele compreendeu que a visão não era apenas um aviso aos outros, mas também um chamado para si mesmo. Cristo, vendo sua contemplação, disse: A justiça não se impõe com medo, mas com entendimento. Aquele que vê e conhece a verdade pode guiar os outros à luz. Lembra-te, Pedro,
A salvação não é apenas ritual, mas verdade no coração e ação justa. Seguindo adiante, Pedro entrou em uma região que combinava céu e inferno, uma visão do mundo espiritual, onde cada escolha de vida se refletia imediatamente no destino. Ele viu crianças inocentes protegidas por anjos e assassinos perdidos em correntes de fogo. Observou governantes corruptos que, em vida, exploraram o povo, agora sofrendo tormentos que refletiam cada injustiça cometida. Cristo perguntou: Pedro, estas almas terão perdão algum dia? Alguns podem encontrar arrependimento. Pedro respondeu: o Senhor menos, mas outros permanecem na verdade de seus atos. O juízo é proporcional e eterno para aqueles que rejeitam a graça, mas sempre a misericórdia para quem a busca sinceramente. Pedro, tocado por essa revelação, percebeu a importância da ética e da integridade moral. Ele viu que o Apocalipse não era apenas uma descrição de horrores e recompensas, mas um mapa espiritual, mostrando caminhos que cada alma poderia seguir. A vida humana era apresentada como uma série de escolhas morais, cada uma deixando marcas permanentes no espírito. Enquanto avançava, ele observou o céu em detalhes. Rios de luz fluíam, árvores frutíferas espalhavam aromas de paz, e vozes angelicais entoavam hinos de alegria. As almas justas caminhavam juntas, compartilhando a glória de Deus. Pedro sentiu que cada ação bondosa, cada gesto de caridade, tinha seu reflexo naquela luz divina, e compreendeu que a fé verdadeira não podia existir sem ação, nem ação sem fé. Cristo conduziu Pedro a uma visão final, onde os pecadores estavam agrupados segundo seus erros blasfemodores, avarentos, hipócritas, mentirosos, assassinos, cada grupo enfrentando tormentos que revelavam a essência de sua alma. Ele percebeu que a justiça divina não era aleatória, era meticulosa e proporcional, refletindo não apenas a gravidade do pecado, mas também a natureza do coração humano. Pedro disse: Cristo, lembra-te. A vida é uma preparação para este encontro. A cada momento, o homem escolhe luz ou sombra. Ensina o povo a escolher bem, pois o tempo é breve e o juízo inevitável. Pedro compreendeu, enfim, que a visão era mais do que uma experiência sobrenatural. Era uma lição sobre moralidade, justiça, fé e a inevitabilidade da consequência. Cada alma em tormento, cada alma em luz, era um exemplo vivo do que acontece quando a verdade é seguida ou rejeitada. Antes de retornar ao mundo dos vivos, Cristo entregou a Pedro uma instrução final. Leva este conhecimento, Pedro, e ensina aos homens, mostra-lhes o que é justo e verdadeiro, e que a salvação está na integridade do coração, na compaixão pelo próximo e na sinceridade da fé. O juízo será exato, mas a misericórdia sempre está aberta àqueles que se arrependem. Pedro despertou de sua visão com lágrimas nos olhos e uma sensação profunda de responsabilidade. Ele sabia que o que vira não era apenas uma advertência, mas um chamado à ação. O Apocalipse não era um conto de terror, era um guia moral e espiritual, destinado a transformar a vida daqueles que o ouviam. Ao escrever suas memórias e transmitir a visão, Pedro enfatizou: o céu é para aqueles que amam e vivem com justiça, e o inferno é para aqueles que rejeitam a verdade e a bondade. Cada escolha importa, e cada alma será conhecida em sua essência. Assim, o Apocalipse de Pedro permanece como um testemunho da justiça divina, da misericórdia possível e da importância da moralidade. Ele nos lembra que a vida é um caminho de escolhas, e que cada ação, cada palavra, cada pensamento deixa uma marca eterna. É um texto que mistura temor e esperança, julgamento e salvação, condenação e misericórdia, oferecendo uma visão completa do destino humano, segundo a tradição cristã primitiva.